Nosso trabalho vai desenvolver um algoritmo para a solução de um problema de uma fábrica de mesas. O programa irá consistir na escolha do material que será feito a mesa, eucalipto ou pinos, e também será necessário informar o número de mesas que o cliente necessita. Com isto, será calculado o tempo necessário para a fabricação, o custo da mão de obra, o custo da matéria-prima, a quantidade de madeira necessária, e o custo final da produção de cada mesa, sabendo que para a produção de uma mesa é necessário de 3 metros quadrados de madeira e o custo da mão de obra é de R$ 125. E o metro quadrado de pinos custa R$ 12,90 e de eucalipto custa R$ 15. E o tempo necessário para a montagem de cada mesa seria de 90 minutos. Nós temos um porém também, que seria que em estoque a fábrica possui 100 metros quadrados de pinos e 150 de eucalipto. Para a construção do nosso programa, nós primeiro devemos começar incluindo as nossas bibliotecas, que é o stdio.h e o stdlibido.h. Após isso, eu coloquei por onde que nós vamos trabalhar, que é o int, que é a função mail aqui, tá? Em seguida, nós precisamos definir qual será as nossas variáveis, que eu coloquei aqui como a função float, que seria de variáveis com números reais, tá? Aí eu incluí a variável mesa, incluí a variável material, incluí a variável tempo, a variável mão obra, a variável mn, que é de material necessário, a mp, que é de matéria-prima, e o cf, que é de custo final. Após incluir essas variáveis aqui, eu pedi para ele imprimir um texto que seria digite o material que será constituído a mesa. Nisso eu dei duas opções para o nosso cliente. A opção de ser de pinos, que seria a 1, e a opção eucalipto, que seria a 2. E pedi para ele gravar essa opção na nossa variável material. Após isso, eu pedi para ele digitar também a quantidade de mesas que ele vai querer, que o nosso cliente vai querer. E pedi para ele gravar essa quantidade de mesas na nossa variável mesa. Em seguida, eu vou calcular o tempo que seria necessário para a fabricação dessas mesas. Então eu coloquei essa operação aqui aritmética, onde o tempo necessário é a quantidade de mesas multiplicada pelo tempo de fabricação de uma mesa, que é de 90 minutos. E após isso eu pedi para ele também imprimir o valor dessa variável em minutos. Então eu coloquei o texto aqui, né? O tempo necessário para a produção das mesas é o valor que vai vir aqui da variável em minutos, tempo. Após isso, eu pedi para ele calcular a nossa mão de obra, quanto que vai custar. A mão de obra aqui de custo será a quantidade de mesas, né, que vai ser fabricadas, vezes 150, que é o valor da mão de obra para a produção de uma mesa. E após isso, eu pedi para ele imprimir aqui o custo da mão de obra. Após também esse cálculo aqui, eu pedi para ele calcular quanto de matéria-prima será necessária, que é o nosso MN. Então, o nosso MN, que é material necessário, é a quantidade de mesas vezes 3, que esse 3 aqui é o metro quadrado para a produção de uma mesa. E pedi para ele também daí imprimir a quantidade de material necessário para a produção dessas mesas que o nosso cliente quer. Aí, para isso, eu coloquei aqui uma condição, aonde se o nosso cliente quiser do material 1, que é pinos, a gente tem em estoque material, a gente tem em estoque na nossa fábrica 100 metros quadrados. Então eu coloquei aqui, se a quantidade de material necessário for menor ou igual a 100, ele vai imprimir esse texto aqui, que é a quantidade
a gente tem quantidade suficiente em estoque para a produção dessas mesas. Se não for igual a 100, ele vai imprimir esse texto aqui. Será necessário comprar mais matéria-prima. Isso também eu fiz para o nosso material 2, que é eucalipto. Que eu coloquei aqui, se o material for igual a 2, a nossa variável material for igual ao número 2, que é eucalipto, e a nossa quantidade aqui de madeira necessária for menor ou igual a 150, ele vai imprimir que tem quantidade suficiente em estoque. Se for maior que 150, ele irá imprimir, será necessário comprar mais matéria-prima. Além disso, como as nossas mesas, o material ele tem um custo diferente, eu coloquei mais uma condição aqui. Aonde, se o nosso material for igual a 1, ele vai imprimir um texto onde a matéria-prima para a fabricação das mesas custará tanto, e aqui no final dessa condição eu coloquei o nosso cálculo para ver quanto que custará a fabricação, a matéria-prima dessa mesa. Então, como o nosso material 1 é pinos e o valor do metro quadrado do pinos é 12,90, eu multipliquei o 12,90 vezes a quantidade de madeira necessária, né? Que é o nosso MN. E se não for o material 1, sendo o material 2, que é o eucalipto, eu coloquei aqui a mesma frase, né? E ele vai imprimir só o nosso cálculo que é diferente, onde a matéria-prima necessária vai ser vezes 15, que é o vezes do valor do metro quadrado do eucalipto, né? E nosso material vezes o nosso material necessário, que já tinha sido calculado aqui anteriormente. E então, ele aparecerá esse valor. E para finalizar, eu coloquei o nosso custo final da mesa total. Custo final de todas as mesas, né? Aonde seria a nossa mão de obra mais a nossa matéria-prima. Que se a nossa mão de obra foi calculada aqui anteriormente, né, que para as duas madeiras é o mesmo custo de mão de obra, só vai mudar o nossa matéria-prima que está sendo calculada nessa condição aqui anterior. Com isso, após esse cálculo, ele vai imprimir o custo final para a produção de todas as mesas em reais. Após tudo isso, ele vai apresentar, né, o nosso programinha e vai terminar. Vamos dar uma olhada então? Ali, ó. Ele está pedindo aqui para eu digitar o material que será construído na nossa mesa. Então, primeiramente, vamos lá digitar que será de pinos. Digitei 1, Enter. Vamos ver uma quantidade de mesas que eu queira. Eu vou pedir 5 mesas para nosso cliente pediu 5 mesas. Então, aqui no final, ele apresentará aqui, ó, o tempo necessário para a produção será de 450 minutos. O nosso custo de mão de obra será de R$ 625 e a quantidade de madeira necessária será de 15 metros quadrados. Então, daí, como naquela nossa primeira condição lá, ele vai imprimir que a gente tem quantidade suficiente em estoque. Aí, a matéria-prima para a fabricação dessa mesa terá um custo de R$ 93,50. E o custo final para a produção disso tudo, que é a matéria-prima mais a mão de obra, é de R$ 818,50. R$ 818,50. Então aqui está a apresentação do nosso programa funcionando. Agora vamos fazer como se fosse a mesma quantidade de mesas, só que para o caso do eucalipto. Então, vamos lá. O material eucalipto agora, número 2. A quantidade de mesas, que será 5 novamente. E ele apresenta todos os cálculos. Ó, o tempo gasto para a produção será o mesmo, né, porque não mudou de mesa para mesa. A mão de obra também será a mesma, que é de R$ 625. Temos também quantidade suficiente em estoque, que é de 15 metros, que é o mesmo. A matéria-prima, para fabricação, será de R$ 225, mudou. E o custo final para essa produção aqui é R$ 850. Então dá para perceber que os valores ali que eram para mudar, deu uma mudada mesmo. Então o nosso programinha aí está desenvolvido. É isso. E até a próxima.